Olá pessoal, vamos seguir nossas aulas de termodinâmica A. Hoje vamos começar o capítulo 5, na sua primeira parte. A gente segue no nosso Senjo, que está disponível aí na biblioteca virtual de vocês. E hoje a gente fala sobre conservação da massa, trabalho de fluxo e energia de escoamento de um fluido, análise da energia em sistemas sob regime permanente, e sobre alguns dispositivos da engenharia com escoamento em regime permanente. Ok. Conservação da massa. Conservação da massa, o nome já ajuda bastante a gente a entender o conceito, né? A massa se conserva, né? A energia também sempre se conserva. Se a gente considerar sistemas que se expandam cada vez mais para dar conta de acompanhar para onde essa energia se dissipa, com a massa pode ser a mesma coisa. Então, por exemplo, no nosso carro, a massa não se conserva no nosso carro. A gente tem lá uma saída, a gente coloca combustível, esse combustível vai sendo consumido ao longo do percurso. Mas se a gente considerar, engloba a atmosfera, né? Daí a gente pode dizer, opa, então a massa disso aqui foi conservada, porque o que saiu de dentro do carro agora está aqui dentro deste meu volume de atmosfera que eu estou considerando, né? Assim, a ideia vai ficando cada vez mais prática menos prática de a gente acompanhar de fato, mas a massa se conserva, a energia também se conserva, né? Se a gente resolve restringir a um volume que é fácil para a gente entender, o universo não tem nada a ver com isso, né? A limitação da gente. Então, por exemplo, numa reação química aqui que ele dá o exemplo, de 2 kg de hidrogênio com 16 kg de oxigênio, a gente resulta em 18 kg de água, né? Aqui, né, a massa se conserva. A massa se conserva. Haverão saídas de energia aqui, ou entradas, não lembro. Okay? Mas aqui a gente está falando da massa. Então qual que é a diferença, né? Se a gente até agora, a gente estava falando de massa para lá e para cá, mas antes a gente estava falando de volumes fechados, né? De sistemas fechados. Agora a gente vai falar de sistemas abertos. E nos sistemas abertos, a gente tem que acompanhar quanto de massa que sai, quanto de massa que entra, certo? Nem sempre a quantidade de massa que entra é igual à quantidade de massa que sai. Daí, nesse caso, a gente tem que entender o quê? Opa, está sendo acumulado massa dentro desse volume ou está diminuindo a quantidade de massa desse volume, né? Não é um problema. A gente só não pode desaparecer com a massa. A massa não vai desaparecer. Essa é a ideia, tá? Principal. A massa não vai sumir. Aqui, como que a gente vai trabalhar essa conservação da massa, né? Vários livros, tanto em termodinâmica quanto em mecânica dos fluidos, eles vão fazer um tratamento similar com isso aqui, que a gente vai considerar uma região ou uma superfície de controle por onde a gente tem uma quantidade de massa que sai, às vezes ao longo do tempo, ou às vezes a gente considera um certo volume e a gente fica acompanhando esse volume, o que acontece com ele, se tem forças, energias interagindo nesse volume, se mais massa entrou ou saiu, e por aí vai. Aqui a gente tem a vazão mássica, que vai ser esse valor m ponto. Tudo que tiver ponto a gente pode entender como se fosse uma derivada no tempo. Então lá em dinâmica, né, a gente tinha o θ ponto, o r ponto, o r2 pontos, né, que eram as derivadas no tempo, a primeira derivada e a segunda derivada no tempo, né, se tem um ou dois pontos. Aqui a gente vai ter o m ponto também, que vai ser então a massa ao longo do tempo, que seria uma vazão mássica, né, quilograma por segundo. E isso é dado por esse produtinho ρVa, ok? Como a gente está considerando aqui uma quantidadezinha infinitesimal que vai ser integrada a partir dessa areazinha aqui de controle, a gente considera então que a gente tem uma densidade vezes uma certa velocidade, ok, de saída dessa área, multiplicando então por essa areazinha infinitesimal. Daí a gente então faz a integral para saber qual é a vazão mássica total, né?
Aqui, deixa eu ver se aqui é o mapa frente. Ah, é aqui mesmo. Acho que é aqui mesmo. Ele coloca ali uma velocidade normal, né? Só para lembrar que, por exemplo, se a gente tem essa velocidade aqui total, né, saindo dessa área, mas a gente não pode considerar que ela sai plena nessa área aqui se ela não estiver bem alinhada com a saída da área, né? É uma questão de projeção ou de a projeção da área, né? Como que a área vai deixar com que essa massa saia. Então a gente tem que levar em consideração a área, a velocidade que sai normal à superfície. Ok? Por isso que tem esse Vn e daqui a pouco vão aparecer uns cossenos aí. A gente pode considerar também uma velocidade média, não aquela velocidade n, em algo se a gente tem, por exemplo, um tubo, uma tubulação com uma seção de área comportada, né, bem conhecida, bem regular. A gente pode considerar uma velocidade média, porque dentro de um escoamento a gente nunca vai ter, difícil falar nunca, né? Mas a gente não vai ter, eu só não estou querendo falar nunca, mas na minha cabeça é nunca. A gente não vai ter velocidades constantes. A gente tem lá da mecânica dos fluidos um princípio chamado princípio do não escorregamento, que a gente diz que a primeira moléculazinha do escoamento ela vai estar colada à camada de sólido da tubulação, e a partir dela a gente tem daí perfil de velocidade sendo desenvolvido, com a velocidade máxima no centro e a velocidade mínima igual a zero na parede. Então, não importa se o perfil de velocidade é mais achatado e mais homogêneo aqui no final, no cantinho ele vai ter velocidade zero, porque o fluido tem viscosidade e ele gruda na superfície com alguma força lá. Então a gente pode considerar que essa partículazinha ali, aquela primeira camadinha, está com velocidade zero ou velocidade igual do tubo, tá? Aqui num caso de tubulação parada e escoamento passando. Então a velocidade ela não vai ser constante, ela não vai ser homogênea. Ela pode ser mais homogênea. Ela pode ter um perfil menos agressivo do que esse aqui, um perfil mais homogêneo. Mas ainda assim vai ter um perfil que não é idêntico, que não é igual, dentro de uma tubulação. Então a gente pode considerar uma velocidade média. Tá? A gente faz o quê? A gente pega então as diversas velocidades normaisinhas aqui, tá? Multiplica pela sua areazinha infinitesimal, certo? E daí a gente vai descobrindo então a soma, né, de cada uma dessas contribuições, e depois a gente divide pela área total, ok? É similar, esse tipo de integral aqui, esse tipo de média, é similar ao que eu estava querendo falar na aula passada, quando eu falei do cálculo do CP. Né, que a gente integrava o CP ao longo de toda a faixa de temperatura, então a gente passava a ter um produto de CP vezes ΔT, mas se a gente tinha a intenção de achar o CP médio naquela faixa de temperatura, a gente deveria dividir depois aquele produto, né, da integral pelo próprio ΔT, para achar então um CP médio. Tá? Isso aqui é um raciocínio similar. Deve ter um tipo de nome para essa média aqui, mas eu não lembro. Okay? No fim das contas, a gente pode considerar que vazão mássica é ρVA. Okay? Na maioria das coisas de termodinâmica que eu trabalhei na vida, sempre pensei no tal do ρVA. ρVA, 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 ρVA. E eu decorei o ρVA e a minha boca sabe falar ρVA antes de eu pensar. E é um troço extremamente útil, um raciocínio muito prático, muito útil de a gente carregar para a gente poder pensar em vazões mássicas em função da velocidade, da densidade, da área. Okay. É um raciocínio que ajuda bastante. Ele é básico, ele é extremamente fundamental. Então é bom que ele esteja na cabeça pronto. Tá ali na hora que a gente precisar, não tem que pensar duas vezes, a gente bota esse conceito onde precisar e toca a vida, e toca o raciocínio, ok? Lembrando que tem todas essas questões a serem analisadas.
A realidade não é simplificada, tá? A gente simplifica a realidade, mas a realidade dá seu jeito de ser complicada, né? Mas o nosso raciocínio médio funciona muito bem. Vamos lá. A gente pode ter também aqui uma vazão volumétrica, tá? E a vazão volumétrica ela se relaciona com a vazão mássica multiplicando pelo ρ, tá? Pega o volume, a vazão volumétrica multiplica pelo ρ e a gente tem a vazão mássica. E se a gente for olhar, o V vezes o dA, ou velocidade vezes a área, é parte do ρVA, né? É parte do ρVA. Só que agora a gente só está dando um nome específico para o ρVA, porque às vezes é fácil medir ele, tá? Às vezes é muito fácil a gente medir volume. A gente tem aqui metro cúbico por segundo. Se a gente pega um balde, e um balde que tem lá uma gradação, e a gente mede mais ou menos como é que é o volume, como é que aquele volume se enche ao longo do tempo, a gente consegue medir uma vazão volumétrica. E se a gente conhece minimamente a temperatura e a substância que a gente está enchendo, a gente pode procurar numa tabela qual é a densidade dessa substância. E toca a vida, né? E faz aí o nosso raciocíniozinho fazendo o quê? Uma medição com um balde e um cronômetro. A gente consegue aí mais ou menos tirar, né, uma aproximação para vazão mássica. Então este conceito de vazão volumétrica é um troço útil e relevante no nosso dia a dia. Então, aqui retornando para o nosso raciocínio do balanço de massa, a gente pode levar como exemplo essa banheira aí que o Sengel trouxe. Ele comenta ali que a massa total que entra no volume de controle durante um certo intervalo de tempo, menos a massa total que sai do volume de controle ao longo desse intervalo de tempo, vai ser igual à variação líquida da massa dentro do volume de controle nesse intervalo de tempo, ok? Ele traz aqui primeiro 100 taxas, apenas em quilograma, então a gente tem a massa que entra menos a massa que sai, sendo igual à variação no volume de controle, mas a gente pode pensar também em taxas, né? Então, a vazão mássica que entra menos a vazão mássica que sai seria igual à variação no tempo da massa no volume de controle, ok? Então, se a gente entra com 50 kg por segundo, mas perde 30 kg por segundo, a gente encheria então essa banheira a uma taxa de 20 kg por segundo, ok? Vamos olhar então este nosso volume de controle. Então a gente tem o volume de controle e uma superfície de controle, ok? E a gente tem essa areazinha aqui por onde a massa está escapando, ok? Então o volume de controle diferencial dV e a superfície de controle diferencial dA, usado na dedução da equação da conservação da massa. A gente pode utilizar essa ideia aqui, que a gente acompanha um certo volume da substância ou do equipamento e a gente analisa as entradas e saídas, né, pela superfície desse volume, porque para entrar ou sair massa desse volume tem que passar por essa superfície. É essa a ideia. E a gente pode pensar então aqui, ó, que dentro do volume de controle, a densidade, o produto de densidade vezes volume, ele daria para a gente a quantidade de massa dentro dessa integral de volume do volume de controle. Okay? A densidade ela pode sair da integral se ela for constante. Mas a gente tem várias situações onde a densidade não é constante. Até trouxe aqui um primeiro caso que me veio na cabeça, que é tipo um osso, né? Onde a gente tem regiões aqui de maiores esforços, onde os ossos têm porosidade menor, né? Ele tem os poros bem pequenos, então ele tem uma densidade maior de mineral nessa região aqui, né? E em outras regiões aqui onde ele é menos solicitado, ele tem então poros maiores, né? E uma densidade menor. Só que a gente não faz escoamento de osso, né? Não é muito bom. Agora, escoamento de líquido a gente faz. E aqui a gente tem o escoamento de um líquido bifásico aqui, né? Ou tem duas fases aqui. Ou ar, água, ou água, vapor, mas são duas fases que a gente consegue distinguir ele muito bem. E a gente pode considerar
ou uma densidade média, ok? Ou tentar calcular essa densidade de acordo com temperatura e pressão, escoamento, ou até colocar sensorzinho, tá? Colocar sensores de vazio, algumas... Eu lembro que na minha graduação tive uma matéria de projeto que o professor sugeriu que a gente fizesse um sensor de vazio, que era basicamente um receptor de luz atrás do tubo e um LED na frente do tubo. E a gente deixava o escoamentozinho passando ali e a gente catava então essa oscilação, né, da intensidade luminosa do outro lado, porque conforme a bolha passava, a intensidade luminosa variava. Só que o professor queria mais da gente, só que ele não tinha entendido que a matéria era uma matéria que ia só até... Era uma metodologia de projeto, então ia só até protótipo. Então a gente parou por ali. Tá? Mas a ideia era essa, fazer um sensorzinho de vazio, para a gente poder verificar mais ou menos a densidade ou o título, ou pelo menos essa fração de vazio, né? Fração de não líquido dentro desse escoamento. Então, ó, se a densidade ρ for constante, ela poderá sair da integral, ou a gente pode utilizar um valor médio, que também esse valor médio conseguiria sair da integral. Caso contrário, a gente tem que achar então uma função de densidade em função do volume, para a gente poder colocar dentro dessa nossa integral e tocar a vida. A gente pode também pegar esse mesmo conceito aqui dessa massa do volume de controle e aplicar as variações no tempo, as derivadas no tempo dos dois lados dessa equação. E a gente então tem que a derivada derivada da massa no volume de controle ao longo do tempo vai ser igual à derivada no tempo dessa integral de ρdV. Ok? E a gente aí pode analisar como é que essas coisas variam ao longo do tempo. Aqui é decomposição vetorial, tá? É só a gente lembrar que a gente talvez pudesse até pensar num exercício desse, se a gente, sei lá, tem uma chapa de metal e a gente vai lá e faz um buraco nessa chapa de metal, lá, o tamanho do nosso dedão. E a gente pega uma mangueira d'água e quer jogar água lá do outro lado. Se a gente pega essa mangueira d'água e joga com o escoamento inclinadinho em relação ao buraco, a gente não vai conseguir fazer toda a vazão mássica dessa água passar por ele, né? Se o buraco for menor do que o jato, o fluxo, né? E vai sair uma quantidade aí mais ou menos. Se a gente alinha o fluxo com o buraco, talvez não passe inteiro o escoamento, mas vai passar mais do que passava antes, porque agora a gente não está mais fazendo essa vazão passar com essa projeção de área. A gente está alinhado com a área máxima que a gente tem, né? Que a gente pode olhar ali e passar direto, do que se a gente estiver de ladinho vendo um círculo, talvez como se fosse uma elipse achatada, ao invés de ser um círculo, né? Que vai ter o máximo de área possível. É isso aqui que esse conceito está falando, ok? Eu não acho que ele... Não, dentro da minha vivência de termodinâmica, ele não precisa mais do que isso. Ok? Algumas coisas aqui são... Deixa eu ver... Não é aqui. Então vamos lá. Aqui a gente pode analisar... O livro traz essas frases que eu copiei dele e eu botei em módulo aqui, ó. Porque eu não quero me preocupar com o sinal disso aqui agora. Ok? A gente tem que a taxa de variação da massa dentro do volume de controle, okay, vai ser igual ao fluxo de líquido de massa através da superfície de controle. Tá? Então, se a gente olhar para a integral, eu lembro que na época que eu estudava isso na minha termodinâmica, eu acho que não tinha nem um desenho miserável lá, não lembro. Mas eu lembro que eu olhava para isso aqui e eu levei um tempo aí para pegar. O negócio é o seguinte, a gente tem massa dentro de um volume de controle. Se a massa quiser sair desse volume de controle, ou se a gente quiser fazer isso aqui variar, a gente vai ter que ter massa entrando pela superfície de controle. Isso aí. Se a massa dentro do volume de controle não varia, isso aqui vai ser zero, então isso aqui também vai ser zero. E a gente não tem, então,
nem massa passando pela superfície de controle, nem saindo, nem entrando nem saindo. Então, não varia a massa de dentro do volume, ok? Se isso aqui for diferente de zero, é porque tem massa entrando ou saindo, e pode haver variação de volume dentro da variação de massa dentro do volume, ok? É isso aí. Daí aqui a gente tem que pensar que tem algumas coisas úteis aqui, né? Já que a gente está falando de um produto de vetores aqui, né? Um escalar de vetores, mas se a velocidade, daí a gente tem que parar e pensar nisso, né? Se a velocidade e o vetor normal à superfície tiverem a mesma direção, o mesmo sentido, apontarem para o mesmo lugar, isso aqui vai dar um produto positivo. Apesar que não é um produto escalar, né? Tem um pontinho aqui, mas enfim, isso aí tem que ser levado em consideração. Por quê? Como é que a gente vai saber se a massa está entrando ou se está saindo? Se eles tiverem sentidos diferentes, né? O vetor normal da superfície e o vetor velocidade, daí a gente vai ter um sinal negativo aí, pelo que eu entendo aqui, o sinal negativo vai ser caso a massa esteja entrando, né? E vai ser positivo quando a massa então estiver saindo. Eu entendo isso. Não sei se eu interpretei errado. Mas o negócio é o seguinte: entrou ou saiu, tá? Faz a diferença do que entrou e saiu e vai ser a diferença aí do volume de controle. Tá, o que está escrito aqui, né? A diferença entre o que entrou e saiu vai ser a variação dentro do volume de controle. E a gente pode fazer isso aí em taxas, né? Levar em consideração aí, entender isso aqui como uma variação do volume de controle ao longo do tempo. Uma variação da massa no volume de controle ao longo do tempo. E se essa variação da massa no volume de controle ao longo do tempo for igual a zero, né? O que a gente tem é que tudo que entra é igual a tudo que sai. Daí, então, toda a vazão mássica que entra, os somatórios das massas que entram vai ser igual ao somatório das massas que saem, se tiver mais do que uma entrada e mais uma saída. Agora, se tiver só uma entrada e uma saída, o que entra vai ser igual ao que sai, porque não tem opção, tá? O volume de controle, a variação do volume de controle vai ser mantida igual a zero, tá? A gente pode pensar numa caixa d'água que deu problema na boia. Ela já está completamente cheia. A massa dentro daquele nosso volume de controle caixa d'água não vai mudar. Mas se a boia der problema e começar a entrar água além do que ela aguenta, né, se é esperado que tenha o tal do ladrão, né, ou aquela tubulação para escapar água, ou ela transborda, né, mas o que a gente tem é o seguinte: se tiver o tal do ladrão, a gente pode dizer que a massa que entra de água dessa boia estragada vai ser igual à massa que escapa pelo ladrão, né, se esse ladrão for bem feito, for bem projetado aí, né, para dar conta. Daí o que a gente tem? A gente não tem massa variando dentro do nosso caixa d'água, mas a gente tem tudo que entra sendo igual a tudo que sai. Ok? E aí tá resolvida a vida. Parece óbvio? Parece. Mas é um conceito extremamente importante para a gente entender algumas coisas, tá? É um conceito que me serve de apoio para eu compreender algumas questões. Às vezes eu paro e penso, o que está rolando aqui? Ou como é que isso aqui vai se comportar, sabe? Daí você traz essa cartinha aí da vazão, da conservação da massa, e o esquema se resolve. E algumas coisas se resolvem, né? Algumas coisas são simples assim que o nosso raciocínio consegue dar conta só com isso. Mas aqui eu trouxe alguns exemplos que eu acho que são interessantes, sabe? Esse exemplo aqui foi um dos exemplos que mais me fez compreender esse conceito da conservação da massa, sabe, dentro de um sistema. Então a gente tem esse sisteminha aqui de sifão que às vezes a gente usa para tirar água de algo que está em cima para algo que está embaixo. Eu lembro que na minha infância, não lembro porquê, mas eu via gente tirando gasolina de dentro dos tanques de gasolina. Eu acho que os carros atuais nem tem como fazer isso. Eu não sei porque a galera fazia aquilo. Mas eu vi isso acontecendo, tá? Não sei. Então, o que temos aqui? A gente tem essa seção de tubo aqui, ó.
princípio, né, sugando água dentro desse grande volume e jogando para fora. A gente sabe que a saída desse tubo tem que estar abaixo do volume que a gente está a fim de retirar. E só que o que a gente tem que analisar é que ele tem que estar abaixo da superfície desse volume, ok? Porque essa variaçãozinha aqui é que nos vai dar, essa variaçãozinha aqui é que vai ser a força motriz desse escoamento. Se a gente parar para pensar, a partir da ponta aqui, ó, da ponta para cá, a gente tem essa porçãozinha de massa aqui, ó, fazendo força para cair para a direita. E dessa seçãozinha para cá, a gente tem essa porção de massa fazendo força para cair para a esquerda. Então, aonde elas se igualam, essa força aqui vai se igualar a essa força aqui. Essa se iguala a essa. Porque elas são iguais. Ela tem a mesma força-peso atuando para a direita, da mesma forma que a gente tem essa força atuando para a esquerda. Então, essas forças se anulam. Se a gente deixasse a saída do tubo aqui, nada aconteceria. Não haveria escoamento, tá? O máximo que aconteceria talvez era esse tubinho esvaziar e a gente ia perder o efeito sifão ali e acabou a brincadeira. Mas se a gente enche a tubulação e lembrando que a gente não precisa sugar com a boca, tá? A gente pode encher previamente isso, coloca isso, tampa as duas pontas, bota uma no fundo do recipiente e a outra abre depois. A gente vai passar a ter um desequilíbrio aqui, ó. Essa seção de líquido aqui, ela não tem quem faça um contraponto. Você pode dizer, é aquela outra seção lá, professor. Não, não tá. Aquela outra seção lá, ela tá amparada aqui, ela tá de boa. Esse volume aqui não contribui, ok? Agora, essa quantidade aqui, ó, de líquido, ela pode cair, ela faz força para cair para a direita, que não é uma força que está sendo reequilibrada, ok? Porque o nível do líquido está aqui. O nível do líquido está aqui. Então, o que a gente tem de força motriz aqui? A gente tem essa quantidade de massa armazenada dentro dessa tubulação, fazendo, né, puxando a massa anterior a ela para baixo, porque ela vai escoar, ela vai descer. Se a gente não tiver bolha ali no meio do caminho, até se tiver alguma bolinha, ela até pode sair. Mas se o escoamento estiver completo aqui dentro, né, se isso tudo aqui estiver cheio de líquido, essa massinha aqui que cai, ela vai sugar a anterior, essa vai sugar a anterior, suga anterior, suga anterior, suga anterior, e a gente vai sugar então a gente vai sugando as massas anteriores para cair. Sobre qual princípio? O princípio da conservação da massa. Se eu tenho massa entrando aqui e eu tenho massa, ou melhor, se eu tenho massa saindo aqui, tenho massa saindo aqui na verdade. Se eu tenho massa saindo aqui, pela conservação da massa dentro dessa tubulação, eu tenho que ter uma massa entrando dentro dessa tubulação. Ou eu estaria fazendo uma expansão dessa água, alguma coisa assim, que é o que não vai acontecer. São níveis de pressões muito baixos. Mas existe, então, essa massa saindo. Se a massa entrou, alguma massa... Se uma massa saiu, alguma massa tem que entrar. Então, pelo princípio de conservação da massa, eu sei que se eu tiro massa daqui, eu tenho que fazer massa entrar. E esse sistema vai ficar escoando enquanto houver diferença de altura aqui, tá? Diferença de coluna d'água entre o nível do reservatório e a minha saída da tubulação, ok? Trouxe um outro exemplinho aqui de escoamento em elemento poroso com evaporação, tá? Ali a gente vê de uma figura para outra ali que a gente tem os meniscos ali, né, em azul escuro, e eles estão evaporando o líquido ali que está em azul claro dentro dos poros cinza, e a gente tem um escoamento aqui de sei lá o que é que seja aqui que está passando sobre essa camada que está fazendo esse vapor ir embora, ok? Beleza, a gente pode dizer, professor, onde é que a conservação da massa entra aí, evaporou, foi embora e tudo bem, acabou, né?
A gente sabe que por capilaridade, a gente pode pensar como se fosse uma esponja, ok? Por sinal, dá pra fazer esse testezinho aí, às vezes quando eu tô com preguiça de enxugar o resto da pia, eu deixo a esponja lá, tudo bem, a esponja fica molhada, tá? Mas é só um pouquinho. Ou às vezes eu coloco um pote de detergente na borda da pia, ele vai criar um meniscozinho ali entre a água que tá em cima da pia e às vezes ele faz o escoamento da água acontecer para baixo, tá? Por capilaridade. Então aqui, vamos pensar numa esponja que é a forma melhor. Se a gente tem alguns poros da esponja que secou, a gente sabe que por capilaridade esse escoamento vai ser preenchido, esses poros vão ser preenchidos de água novamente na esponja, é assim que ela acontece. A gente pode visualizar isso com filtro de papel, esses filtros de café. Se a gente mergulhar ele um pouco, só um pouco dele na água, a gente vai ver que a água vai subir por ele, por capilaridade nas fibras do papel. Acontece com tecido, acontece com pavio de lamparina a óleo, que eu nunca vi na vida real, mas existe. Por aí vai. Ok? E então esse escoamento vai acontecer. Daí beleza, acontece, tudo bem. Daí aqui eu trago um exemplo de aplicação disso. Ok? Que a conservação da massa está aqui para me ajudar. Então o que eu tenho? Eu tenho um elemento poroso, eu tenho como se fosse uma esponja cerâmica. Tá? Onde a gente tem aqui o circuito é o seguinte, isso aqui é um negócio chamado loop heat pipe, é um tubo de calor em loop. Então a gente tem um elemento cerâmico aqui em azul, ok? Que vai ser similar a isso aqui. Então ele tem um furo lá, né, por onde o líquido vai entrar e vai permitir que toda a cerâmica seja molhada. O calor vai ser aplicado em cima dessa superfície externa aqui. Nessa superfície externa que o calor seria aplicado. E a gente promove então a evaporação que vai poder escapar por esses canais usinados aqui. Ok? Esses canaizinhos usinados. Esse vapor vai poder escapar por aqui. E por diferença de pressão, né, como aqui está sendo gerado vapor e aqui está sendo consumido vapor porque está rolando uma condensação, ele vai se mover por difusão ali, né, pelo menos por difusão por diferença de concentração. Ok? E daí depois ele volta a condensar o líquido e ele retorna aqui para abastecer novamente o circuito. Por que a conservação da massa me ajuda nisso? Eu olho para esse sistema aqui, por exemplo, se eu venho aqui e faço um corte aqui, onde tem ali, onde está meio que bloqueado ali. Eu olho e penso, se eu tenho este material poroso aqui, que vai ter rolado evaporação, certo? Evaporou. Então o vapor escapa e vai embora. Por força capilar, ele volta a ser molhado. Porque é isso que esponjas fazem, esponja cerâmica, esponja que a gente... o filtro, não. Então, por capilaridade, ele volta a ser molhado. Então, o líquido tem que vir de algum lugar aqui para molhar essa cerâmica que está sendo constantemente ressecada pelo calor que está sendo aplicado. Então, eu tenho constantemente vapor sendo gerado, escapando, eu tenho constantemente água, líquido, né, vindo novamente para molhar esse elemento poroso. E eu tenho, então, que fazer o líquido vir de lá para cá. E com isso, então, eu já estou convencido de que eu visualizo um escoamento contínuo aqui, ó, vindo daqui dessa região desse reservatório até aqui para molhar esta minha seção de elemento poroso, ok? Conservação da massa vai mandar aqui também, ó. Se eu, por exemplo, ela manda em todo o resto. Ali é o ponto chave. Ali é o tal do bombeamento capilar tá operando, entende? O resto é consequência. Se eu tenho massa, se eu tenho vapor que veio para cá, eu posso cortar em qualquer seção depois e penso, se aqui passou massa, aqui tem que sair, sabe? Então, em qualquer seção que eu pego dessa tubulação, esse raciocínio é válido. Mas o pulo do gato acontece nessa seção aqui de evaporação e bombeamento capilar. Ok?
E a conservação da massa me ajuda nesse quesito. Vamos lá. Casos especiais de escoamento incompressível. Eu vou até ali, ó, lembrando que casos especiais, eles são especiais. Eles não são a regra e eles não são a maioria. Eles são especiais. Ok? Então, se ele é especial, é porque ele tem algo de especial. Então, a gente olha para ele e pensa, nossa, você é a exceção dentro dos outros. Que legal. Daí a gente tem aqui ó, um escoamento incompressível. Que por sinal a figura do lado ali está muito pouco didática, porque é basicamente assim, eu estou mostrando, olha, isto aqui não é incompressível. Ok? Isso aqui eu estou dizendo que é. Ok? Então vamos lá, vamos por partes. Quando o escoamento for incompressível, ele não vai ser comprimível. Ou compressível, né? Não sei. Então a densidade dele não vai mudar. O volume específico dele não vai mudar. Então, o volume específico dele, ou a densidade dele, vai ser constante e vai ser igual, tanto numa seção quanto na outra. Daí, então, nesse caso muito especial, muito específico, a gente pode dizer que a gente tem conservação aqui, ó, a gente tem uma vazão volumétrica igual, tá? De um ponto a outro. É exceção, ok? É exceção. Eu não traria isso como regra. Algumas dessas exceções elas são muito utilizadas, né? Tipo o escoamento de água no nosso dia a dia. Aí, se a gente pega, por exemplo, aquele exemplinho ali do sifão tirando água lá do reservatório, a densidade da água não vai mudar, tá? Desse ponto aqui para cá, não vai. As diferenças de pressão são muito baixas, as diferenças de temperatura talvez sejam inexistentes. Então, naquele caso ali, a densidade da água que entra vai ser igual à densidade da água que sai. Ok? Daí tudo bem, é um caso aí bem do dia a dia, porque a gente tem a particularidade de viver na Terra que tem muita água. Então, e a água dentro dessas nossas margens de pressão, ela é relativamente incompressível. Então, tudo bem. Mas isso não é um princípio que a gente vai dizer, é o princípio da conservação da quantidade da vazão volumétrica. Não. Não rola. Esse princípio não existe. O que existe é o princípio da conservação da massa. Ok? A vazão mássica ela tem que ser conservada, porque a massa não desaparece. Agora, o volume pode mudar. Se a gente tem aqui, ó, por exemplo, o exemplo né, do tipo, não olhe, isso aqui é exceção. Se a gente tem, por exemplo, um compressor de ar, a gente tem ó, a vazão mássica igual, certo? A vazão mássica se conserva, porque a gente não vai fazer a massa desaparecer. Mas a vazão volumétrica muda drasticamente, porque a gente está comprimindo, tá? A gente está mudando a densidade daquele escoamento ali, então a gente pode ter uma variação de volume muito grande para a mesma massa colocada, ok? Façam os exemplos do livro, tá? Fiz uma arte aí para mostrar que a vazão mássica é ρVA, ρVA, ok? É ρVA, grava que é ρVA. E lembrem das unidades disso aqui, ok? Eu já fiz essas unidades em outros lugares, aí, em outras aulas. Não fiz nessa aqui ainda, né? Então vamos fazer. Aqui vai dar quilograma. Quilograma por segundo é igual a quilograma por metro cúbico vezes metro cúbico vezes a área. Daí, errei. O V não é volume, é velocidade. E a área eu não vou chamar de A porque eu não estou trazendo as coisinhas aqui. Eu vou chamar de metro quadrado. E agora sim, densidade, que é quilograma por metro cúbico, vezes a velocidade, que é metro por segundo, vezes a área, que é em metro quadrado. Isso aqui vai dar metro cúbico, que eu corto com metro cúbico, e eu vou ficar com quilograma por segundo. Ok? Bom assim. Vamos ver um exemplinho aí, ó. Descarga de água dentro de um tanque. Ou de um tanque, né? Então, um tanque cilindro inicialmente cheio de água tem 4 pés de altura e 3 pés de diâmetro, e sua parte superior está aberta para a atmosfera. A tampa que cobre a descarga próxima à parte inferior do tanque é removida,
e um jato de água de diâmetro igual a meia polegada sai do orifício. A velocidade média do jato é aproximadamente V igual a raiz de 2GH, onde H é a altura da água dentro do tanque, medida a partir do centro do orifício. É uma variável. E G é a aceleração gravitacional. Determine o tempo necessário para que o nível da água caia até 2 pés, medidos a partir da parte inferior do tanque. Vamos lá. Isso aqui não sei o que estou dizendo, tá? Eu só olhei e falei, isso aqui, esse cara está considerando aqui que a energia potencial gravitacional da água que está lá em cima do tanque vai ser convertida em energia cinética, né, do escoamento. E a gente pode ver ali, ó, que energia cinética é mv² sobre 2 e que a energia potencial gravitacional é mgh, e a gente fica ali então com velocidade igual a raiz de 2GH. Ok? A gente pega o nosso princípio ali, né, da conservação da conservação da quantidade, da conservação da massa, e a gente vê ali, né, toda a vazão que entra menos a vazão que sai vai ser igual à variação da massa no volume de controle ao longo do tempo. A gente não tem massa entrando, a gente só tem massa saindo. A massa que sai vai ser ρVA. Que velocidade? O raiz de 2GH. Então fica ρA vezes raiz de 2GH. É a vazão mássica que sai. A gente tem as áreas ali. A área não precisa calcular, tá? Ali. Mas eu calculei aqui porque eu só queria lembrar que aqui a gente está falando de um troço que é uma unidade linear aqui, né? Que a gente vai ter que transformar em área. E daí a gente tem que fazer a transformação adequada. Porque senão a gente pode fazer bobagem. Então, ó, eu tenho aqui, ó, πd² sobre 4, como sendo a área do jato. O meu jato, então, ele tem 5 meia polegada, tá? Unidade de 1 polegada é 25,4 milímetros e 1000 milímetros é igual a 1 metro. Isso tudo eu estou convertendo para ter um diâmetro em metro. E este valor totalmente pleno convertido que eu vou elevar ao quadrado. Ok? A gente não pode, sei lá, achar que metro quadrado se converte ali só. Enfim, tem que fazer a conversão completa e depois elevar isso à potência necessária para calcular área ou volume. Ok? A massa dentro do volume de controle, ele vai ser a área do tanque, tá? Vezes a altura de água do tanque, vezes a densidade, né? Porque isso aí vai dar, então, a área vezes a altura vai dar volume, volume vezes a densidade vai dar a massa. E daí a gente pode se perguntar, né? Como é que a massa do volume de controle varia ao longo do tempo? Então a gente pega esse M volume de controle e faz a brincadeira dele ao longo do tempo. A gente já sabe que a massa que sai é isso aqui, ok? Que está aqui colocado. Então a área é πd² sobre 4. O ρ está aqui e a raiz de 2GH também. Do outro lado eu tenho a altura vezes a área vezes a densidade, que eu vou questionar como é que ela varia ao longo do tempo. Repito essa primeira seção e olho para essa questão aqui, ó. Dentro dessa derivada, o que é constante? A área do tanque é constante e a densidade é constante. Então elas pulam fora da derivada. O que vai ficar variando? Vai ficar a altura. Apenas a altura vai variar ao longo do tempo. Daí aqui eu posso, então, botar esse outro lado da igualdade aqui, né? Que vai ser... que vai ser, ó, o ρ, a área do tanque é o πd do tanque ao quadrado sobre 4, vezes essa variação, então, de altura no tempo. Eu repito aquela última linha ali, tá? Estou comparando este lado esta igualdade aqui. Aqui são igualdades, né? Essa igualdade com essa igualdade. Isso aqui do meio é só a repetição, só o abrir ali para o outro lado. Então eu posso cortar π sobre 4
posso cortar as densidades, e se eu organizar bonitinho e fazer uma separação de variáveis, eu fico... Aqui ainda está organizadinho dentro da igualdade, como é que vai resultar, e daí a gente faz separação de variáveis, né? Então, eu separo tudo que for de H aqui bonitinho, tudo que for do tempo do outro, e eu mantive as constantes aqui. Então, o dt foi para lá, o H desceu aqui em raiz de H, o raiz de 2G permanece ali, ok? E eu faço as integrais, então, do tempo inicial, a altura inicial lá em cima, até o tempo final e a altura final aqui embaixo. Ok? O dt não tem o que integrar, vai ficar só ΔT. E a gente vai ter, então, as constantes, multiplicando, então, pelo resultado dessa integral, que vai ser 2 raiz de h aplicado de h0 a h. Ok? Então, vai ficar 2 raiz de h menos 2 de h0 menos 2 raiz de h. Daí eu botei no Wolfram Alpha e deu o resultado bonitinho. Ok? É isso aí. O livro até traz a discussão de que para esvaziar do topo até metade, foi... É isso? Isso, do topo até metade levou 750 segundos. E para depois, para esvaziar a outra metade, leva um tempão. Né? Por que leva um tempão? Porque a força motriz do escoamento, que é essa diferença de altura aqui, né? Essa diferença de altura, ela vai diminuindo cada vez mais. Então o escoamento vai ficando cada vez mais lento. Ok? Cada vez mais lento. Porque a pressão vai diminuindo. Vamos lá. Aqui o Hibbeler traz... O Hibbeler não, ó. O Sengel, ele traz um raciocínio que ele diz assim, vamos por partes. Mas ele diz assim, é por isso que a entalpia foi inventada. Tá? Foi unida lá. Não é bem assim que ele falou, mas é mais ou menos isso que ele falou. Então, o que a gente tem? Eu vou ler, porque é um início de ideia aqui, ok? Ó, os volumes de controle, eles envolvem o fluxo de massa através de suas fronteiras, e uma certa quantidade de trabalho é necessária para empurrar a massa para dentro ou para fora do volume de controle. Esse trabalho é conhecido como trabalho de fluxo ou energia de escoamento. Ele é necessário para a manutenção do escoamento contínuo através de um volume de controle. Então, se a gente tem ali um certo volume de controle que tem as suas resistências, né? Aqui existe uma pressão, porque existe mais escoamento para frente, que também vai ter que ser empurrado e tudo mais. Então, é como se fosse uma briga de dois pistões, né? Para esse escoamento ganhar, esse pistão tem que fazer pelo menos, né, mais força do que esse aqui. Senão esse aqui não vai para lá. Ok? Porque a gente tem atritos, nananã. Então esse aqui tem que fazer força para empurrar o restante. Então a gente tem a força aplicada numa área, ok? E a gente quer empurrar este volume aqui, ó, para dentro do volume de controle. Então ele tem que, esta força tem que atuar nesta área ao longo deste comprimento para fazer este volume passar. Pressão é força dividido por área. Então a gente pode lembrar que a força é pressão vezes a área. E a gente tem o trabalho de fluxo como sendo força vezes deslocamento. Ok? E a força, então, a gente tem ali, ó, pressão vezes a área, vezes o deslocamento, L, e a área vezes o deslocamento, L, acaba sendo o próprio volume que a gente está querendo deslocar. Então, se a gente pega pressão vezes o volume, a gente vai ter o trabalho de fluxo necessário para empurrar aquilo ali. A gente já fez essa conta outras vezes, e ele vai dar a unidade de trabalho, ok? É isso aí. Aqui, quando eu olho para isso, eu penso o quê? Que o escoamento, ele tem que ter... O escoamento ele só vai acontecer
se houver diferença de pressão, né? Por quê? Se não houver diferença de pressão, de fato a gente não consegue vencer as resistências ao escoamento que o fluido tem. O fluido tem massa. Se ele tem massa, ele tem inércia. Tudo bem, a inércia está mais relacionada com a aceleração e não só com a manutenção da velocidade. Mas, ok. Mas ele tem outras resistências. Ele tem resistência viscosa. Então a gente pode pensar o que seria mais fácil a gente empurrar de uma seringa: álcool ou mel. O mel é extremamente mais viscoso que o álcool. Então, se a gente for empurrar aquele escoamento, a gente vai ter que fazer muito mais força no escoamento de mel do que no escoamento de álcool, ok? Que é muito menos viscoso. Então, tem viscosidade, tem densidade que tem que ser levado em consideração. Tem... o que mais? O que eu lembro, acho que são esses aí os principais. Opa! Então, assim, a gente tem que fornecer uma pressão. O escoamento tem que ter pressão para a gente poder ir gastando ele ao longo do escoamento. Porque a pressão, o escoamento só vai da região de mais alta pressão para mais baixa pressão. Ok? Só assim o escoamento acontece. Então a gente tem que ter pressão para garantir que a gente vai vencer as resistências naturais ali do escoamento. Ok? É a forma como eu penso aí. Daí o Hibbeler traz aqui. Hibbeler não, gente, o Senjo. O Senjo traz aqui a ideia que a gente já viu para fluido em repouso, né, que a gente tem aí o termo de energia interna, de energia cinética e de energia potencial. E agora ele traz aí o termo de energia para um fluido escoando, que ele chama de θ. Que olha só que malandro, ele tem aqui a energia de escoamento, que é o produto PV, mais o resto que o outro já tinha, que é a energia interna, a energia cinética e energia potencial. E esse termo aqui é muito conveniente, tá? Que vai ser então um termo de entalpia. Eu sempre tinha relacionado na minha cabeça, eu não lembrava antes de eu dar esta matéria, eu não lembrava do trabalho de fronteira do capítulo 4 ali. Eu lembrava dele quando eu ia estudar lá exergia, que eu pensava, eu tenho que empurrar a atmosfera, né? Porque é um trabalho real que tem que existir, que é inútil para mim. Eu não ganho nada empurrando a atmosfera, mas eu tenho que vencer essa resistência. Eu não dava isso o nome de trabalho de fronteira, mas é o tal trabalho de fronteira. Lá a gente viu que o trabalho de fronteira mais o termo de energia interna para sistemas fechados que estão fazendo processos a pressão constante, a gente pode chamar aquele conjunto trabalho de fronteira mais energia interna como sendo entalpia. Ok? Até então, eu não lembrava que eu pudesse usar entalpia dentro de um sistema fechado. E na minha cabeça é a seguinte: para sistemas fechados, eu vou usar energia interna. Para sistemas que escoam, eu vou usar entalpia. Eu não preciso usar energia interna. Eu vou usar entalpia. Porque no meu escoamento, eu tenho esses termos, tanto de pressão quanto de energia interna, agrupados dentro da entalpia, e isso já é suficiente para eu considerar a pressão que o fluido tem e a temperatura que ele tem, certo? Então eu considero todos esses dois termos de energia, o relacionado, que eu sempre penso em energia como essa habilidade de poder fazer trabalho, né? Então eu pensava, como é que o meu escoamento pode fazer trabalho? Se eu descarregar ele em alta pressão sobre alguma máquina, né? Se eu conseguir aproveitar a pressão dele na expansão dele, ou se eu conseguir aproveitar a alta temperatura dele, o calor dele para fornecer calor para uma máquina térmica operar. Ok. Então, para mim, entalpia era um troço exclusivamente de escoamento de sistema aberto. Ok. Daí agora, reestudando termodinâmica, eu vi essa questão aí, né?
que para aquele caso especial, específico, lá dos sistemas fechados, a gente pode chegar em entalpia também. Mas, o que eu quero dizer? Escoamento aberto, na minha opinião, é mais fácil. Entalpia é super fácil de trabalhar. Tá na tabela, tá no Python, tá no S, tá em tudo quanto é biblioteca termodinâmica, tá lá entalpia. Tá? Entalpia é fácil. Então aqui, ó, ele só trouxe aqui novamente, então, né, esse grande termo, esse termo θ aí novo dele, que é, então, a entalpia mais os outros termos de energia cinética e energia potencial gravitacional. Vou até ler aqui, ó. Com o uso da entalpia em vez de energia interna para representar a energia de um fluido em escoamento, não é necessário se preocupar com o trabalho de fluxo. A entalpia leva em conta automaticamente a energia necessária para empurrar o fluido para dentro ou para fora do volume de controle. Na verdade, esse é o principal motivo para definir a propriedade de entalpia. E o Senjo ele fala, a gente define isso aqui, a gente entendeu de onde é que vem a entalpia, a gente define esse trabalho de fluxo, a gente acha a entalpia, a gente vai agora só conversar em função de entalpia e a gente não fala mais de trabalho de fluxo. Então, se ele não vai falar mais, né, quem sou eu? Então, daí a gente só lembra, né, que então a energia total que pode ser transportada pela massa, né, então ela pode vir, essa massa pode trazer o quê? Pode trazer energia na forma de entalpia, de energia cinética e energia potencial gravitacional, ok? Tanto em kJ quanto em taxas, em potência. Caso a gente queira que a gente bota a vazão mássica ali, que fica tudo certo. Vamos lá, energia transportada pela massa. O vapor escapa de uma panela de pressão de 4 litros, cuja pressão de operação é de 150 kPa. Observa-se que a quantidade de líquido da panela diminui em 0,6 litros em 40 minutos, após o estabelecimento de condições de operação estáveis e o fluxo de massa do vapor e a velocidade estáveis, e a área de seção transversal da abertura de saída é dada como 8 mm². Determine o fluxo de massa do vapor e a velocidade de saída. Então vamos lá, botei aqui no Python, porque né, ficar fazendo na mão a gente já fez, a gente já viu como é que usa a tabela, a gente pode dar espaço além. Ok, trouxe aqui, ó, isso aqui sempre vai estar nos meus começos, tá? Porque eu copio e colo. Na verdade, essa aqui é uma versão simplificada porque eu tenho um monte desse aqui que eu copio e colo um bloco que eu já nem olho mais, eu só importo. Eu fiz no Colab, tá? No Python, usando o Colab, usando a biblioteca Coprop. Ok? Então, o meu fluido é água. Aqui eu estou usando a definição ali, né? O default dele para, sei lá como é que ele chama esse def aqui. O referência básica padrão dele ali para os estados de referência do fluido. Eu percebi que para o R134 o Senja usa esse modelo, esse padrão ASHRAE, mas para os outros ele usa esse def aqui, até onde eu vi. Ok? Então eu tenho o meu estado 1 em 150 kPa com volume de 4 litros. E o meu ponto 2, o meu estado 2, ou a minha condição 2, eu tenho a mesma pressão, só que com 0,6 litros a menos, ok? E o ΔT que passou foi de 40 minutos vezes 60 segundos. Daí eu defino alguns estados, tá? O meu estado 1 líquido vai ser dado pela pressão P1 e o quality, que é o título, igual a 0, porque eu estou considerando o líquido. E o meu estado 1 para vapor vai ser a mesma coisa, só que para título igual a 1. E eu quero saber qual é o meu volume específico do líquido. O Coprop, até onde eu vi, ele não gosta de trabalhar com volume específico. Ele trabalha com densidade. Tá? Então tudo bem. O volume específico é o quê? É o inverso da densidade. Então eu trouxe ali a densidade. Tá? Já botei o inverso ali. E eu estou de boa porque eu já encontrei meu volume do líquido. O que ele pede no item A? Determine o fluxo de massa de vapor e a velocidade de saída. Fluxo de massa de vapor. Então, a minha vazão mássica de vapor
A gente sabe que saíram 0,6 litros, ou melhor, que ele perdeu 0,6 litros de líquido em 40 minutos, né? Então, a minha variação de volume está ali, vai ser de V1 menos V2, tá? Dividido, então, pelo quê? Pelo meu volume específico, multiplicado pelo ΔT. Tudo isso está dividindo, tá? Aquele V líquido ΔT. Daí a gente pode para pensar ali, né? Se a gente olhar e inverter, bota ali V1 é o quê? O volume específico é o quê? É o volume dividido pela massa. Então a massa é o quê? É o volume dividido pelo volume específico. Ok? Então a massa dividido pelo ΔT. E a gente acha ali em quilograma por segundo. Algumas coisas... Ah, tá. E é isso aí. Dali vai sair o M-DOT, que eu botei para imprimir ali embaixo. Eu botei, ó, todos os outros tá porcento, ponto 3, ó, os outros de baixo estão porcento, ponto 2 F, que ele vai imprimir naquele float, que por sinal eu botei só 2 casas decimal, não dá para ver o volume específico. Mas o primeiro ali, o M-DOT, eu botei ponto 3E, que ele vai mostrar nossa notação científica, ok? Então é 2,37 vezes 10 a menos 4. Eu deveria ter usado o E para o volume específico também. Depois ele pede a velocidade, né? A velocidade a gente tem que lembrar que vazão mássica é ρVA. A gente já tem a vazão mássica. A densidade a gente já tem. A área de 8 milímetros quadrados. Então, é só resolver. Cadê minha área? Ah, tá ali, ó. Deixa eu ver o que eu fiz aqui. Tava em 8 milímetros quadrados, né? Então, se eu vou converter um dos milímetros, eu posso fazer milímetro quadrado como se fosse milímetro vezes milímetro. Para converter um dos milímetros para metro, eu divido por 1000. Para converter o outro milímetro para metro, eu divido por 1000 de novo. Então, vai ficar 1 sobre 1000 vezes 1 sobre 1000. Ali o asterisco tá para fazer o elevado. Ok. Eu achei que fosse chapeuzinho, mas não é chapeuzinho. É asterisco. Daí o resto vocês façam, tá? A energia total de escoamento por unidade de massa de vapor, é só fazer as continhas, não tem mais que pegar a propriedade, tá? Então, continha. Vamos aproveitar o tempo aqui. Ah, eu trouxe... Ah, aqui, ó, tá aqui o resto aqui das continhas, tá? Botei aqui, mas tá no livro aí de vocês. Vamos agora ver análise da energia em sistemas sob regime permanente. Por que eu botei essas 3 figurinhas aqui? Botei a primeira figurinha do carrinho ali, do painel do carro, porque esse painel do carro está mostrando aqui, ó, um troço que tem que ficar ali, tá? Que ele não quer ficar marcado ali, mas vocês já viram, né? A temperatura desse troço, ele vai funcionar próximo de um constante, ok? O carro lá tem lá uma válvulazinha lá que vai fazer esse controle de temperatura para quando, sei lá, a água do radiador está em certa temperatura, então ele abre, fecha e vai manter ali o escoamento, ou mantém aberto numa certa quantidade para manter aquela certa vazão e manter a temperatura do carro estável, temperatura de operação do motor do carro estável. Mesmo se a gente estiver a 0 grau, ou se a gente estiver aí a 30 e poucos graus, a temperatura do carro não opera diferente de 90. Ele tá baixinho, mas ele sobe e fica em 90. Nesse caso ali, né? Se passar de 90, dá bugueira, dá ruim, tá? Não pode. Outros carros devem operar em outras temperaturas, ok? Ali do lado é um forno de uma fábrica. Foi isso que eu procurei, pelo menos, tá? Eu encontrei todos iguais. Então, é um forno de uma fábrica de vidro. Eu tinha visitado uma época uma fábrica de vidro e eles comentavam que aquele forno ele ficava ligado para sempre.
para toda a sua vida útil, até onde eu entendo, até onde eu lembro. Ou se ele, não sei se eles conseguiam esvaziar ele, porque aquele material estava sempre líquido, e se ele deixasse de estar líquido, o forno ia ter que ser desmontado para tirar toda aquela massa de vidro solidificado, certo? E eles vão ter que montar o forno de novo. Parece ser trabalheira, né? Então, o forno de fundição de vidro opera continuamente, ok? Vou dizer que a temperatura dele é sempre igual e constante? Não sei dizer, daí eu não sei. Porque talvez eles possam colocar lá mais vazão de vidro, menos vazão de vidro, e talvez tenha que aumentar a temperatura, não sei. Talvez eles queiram que o vidro corra mais rápido, e daí talvez eles aumentem a temperatura para que ele fique menos viscoso, e por aí vai. Mas no geral, é um troço que funciona constante aí por um bom tempo, ok? E outra coisa que eu trouxe ali, né, no outro escala, no outro ambiente aí, é algo muito frio, que materiais orgânicos podem ser mantidos preservados por muito tempo se eles forem colocados, se eles forem resfriados adequadamente e se mantiverem em temperaturas constantes e muito baixas, né? Então, para isso aí a gente tem o nitrogênio líquido, né, que é muito conveniente para a gente, porque ele, na pressão atmosférica, ele vai evaporar sempre ali na mesma temperatura, que acho que é menos 165, eu acho. Então, que é uma temperatura baixa pra caramba e conserva aí um monte de coisa. Ok? Então, muitos sistemas operam em baixíssima temperatura, ou operam em temperaturas constantes. Ok? Baixa ou muito alta, tanto faz. Vai depender do sistema. Então, em análise de energia em sistemas sob regime permanente, a gente tem aqui que a taxa de variação da energia interna, cinética e potencial é igual a zero ao longo do tempo. Tá? Não varia. Ao longo do tempo, não vai variar. Então, o que a gente tem, no fim das contas, é que a energia que entra vai ser igual à energia que sai. Aqui, em momento algum, eu falei que não entra, não sai energia. Aqui a gente está vendo a energia enfaticamente entrando nesse sistema aqui, né? Aqui a gente tem umas diquinhas aqui que rola umas bolhas aqui. Então, talvez isso aqui está rolando uma evaporação. Ou está saindo um materialzinho aqui, né? Então, tem calor entrando. E o carro ali, né? A gente comenta do radiador, a gente tem a vivência disso, né? O radiador está constantemente jogando calor para fora, porque dentro do motor está entrando energia na forma de combustível ali, né? Então ele tem que dar conta de manter constante. Então tudo que entra vai ser igual a tudo que sai. Ok? Como é que eu gosto de pensar? Tudo que entra é igual a tudo que sai. Tá? Por que eu gosto de pensar assim? Porque eu sou acostumado a trabalhar com ES, tá? Que é o Engineer Recursion Solver, que por sinal é aquele software que o Senjo indica lá, tá? Mas que ele dá uma versão gratuita lá muito ruinzinha. Não dá para copiar, colar, não dá para salvar, então não serve para nada. A gente tem que sempre começar do zero, né? Terrível. Mas se eu escrevesse essa equação no ES e a minha incógnita fosse uma das entalpias aqui, ele ia me resolver isso aqui desse jeito mesmo, porque ele se vira lá para descobrir o que é minha incógnita, o que não é, né? E ele vai ver lá o que tem e vai resolver. Mas então eu penso assim, eu olho para um sistema e penso, será que entrou calor? Será que entrou trabalho? Será que entrou massa com uma entalpia? Eu estou levando em consideração variação de energia cinética ou potencial gravitacional? Será que eu tenho que aumentar a energia potencial gravitacional na saída? Eu tenho que fazer lá água subir morro acima. Opa, então isso aqui é relevante. Será que tem trabalho saindo? Será que tem calor saindo? Entropia saindo? Então, eu penso sempre assim. O que tem entrando? Tudo. O que tem saindo? Tudo. Ok? Gosto de pensar assim. Como é que eu acho que o Senjo vai pensar mais? Talvez dessa forma aqui, que é a cara da primeira lei dele. Que é a quantidade de calor que entra
né? Ou, tipo, ele não está dizendo que entra aqui, mas a gente sabe que ele está mantendo positivinho aqui para isso. Menos esse trabalho que sai, vai ser igual ao quê? A variação de energia. Só que agora não só a energia interna, toda a energia. Ok? A energia interna está escondida aqui dentro da entalpia. Ok? Então é isso que ele está considerando. Eu acho que talvez os exercícios dele ele goste que resolva assim. Ok? Faz diferença? Para mim, não. Vamos lá. Essa aqui é a nomenclatura, vocês já viram, tá? Leiam essa seçãozinha. Tanto é ali que para energia cinética ele fala, né, que isso aqui vai ser, nessas unidades, a gente já conversou sobre isso, vai ser em joule por quilograma, e a gente tem que às vezes dividir por 1000 para ficar quilojoule por quilograma. Então ele conversa sobre isso aí também. Temos aqui algo que a gente já fez muito, só revejam. Isso é. Então, alguns dispositivos. Aí, alguns dispositivos da engenharia com escoamento em regime permanente. Vocês vão fazer todos esses exercícios aqui, tá? Porque essa é a hora disso. Eu não vou fazer com vocês todos os exemplos, mas vocês vão fazer todos os exemplos, ok? Porque são importantes. Então vamos lá. Bocal e difusor. Ele dá uma explicadinha ligeira de bocal e difusor. A gente vai voltar a ver alguns desses equipamentos mais para frente, só que ele volta trazendo o princípio de entropia. Ele traz a entropia, traz a segunda lei, e a gente vai discutir eficiências isentrópicas. Ok? Então alguns desses equipamentos voltam. Ok? Outros aqui vão ser resolvidos aqui na primeira lei mesmo. Mas ó, bocal e difusor. Bocal é um troço que restringe o escoamento. Ok? E daí, a velocidade que entra vai ser, ou melhor, a velocidade que sai vai ser muito maior do que a velocidade que entra. Porque ele restringe o escoamento pelo princípio da conservação da massa. Toda massa que entra é igual a toda massa que sai. Daí tem o ρVA, né? ρVA de um lado, ρVA do outro. Eu não sei sobre as densidades, não vou dizer que é constante aqui, tá? Eu sei que as áreas nitidamente diminuem, então a gente vai ter consequências aí de vazão de velocidade, ok? Se a gente pensar em escoamento, tipo um bocal de uma mangueira, de uma torneira de uma mangueira de jardim, a gente pode considerar ali naquelas diferenças de pressão que a água é incompressível. Então a gente só vai ter o aumento da velocidade da água mesmo, às custas de pressão, tá? A energia se conserva. Aqui a energia está se conservando, né? Na realidade ela se dissipa na forma de atrito, de escoamento, de dissipação viscosa, né? Então, mas vamos lá. Lá em McFlu vocês vão ver, né, do Bernoulli, que se a gente aumenta a velocidade de um escoamento, a gente paga geralmente pressão para isso, né? O contrário também é verdade. Mas a cada mudança brusca dessa, a gente tem perdas de energia. A energia do escoamento decresce. Porque a gente está trazendo turbulência, a gente está trazendo dissipação viscosa, atrito com a parede, e por aí vai. Aquecimento, talvez, devido à dissipação viscosa, por aí vai. Então, a energia diminui. Mas enfim, aqui a gente está falando só de conservação da massa, basicamente, e de energia. Então, a velocidade vai ser muito maior do que a velocidade de entrada, ok? E no difusor, o contrário vai acontecer. Como a gente aumenta a área, a pressão vai aumentar e a velocidade vai diminuir, ok? É assim que vai acontecer. O que é relevante dentro desse sistema? Se a gente olhar a equação ali em cima, a gente não tem calor sendo trocado, isso aqui, a gente não tem trabalho sendo fornecido para o sistema, a gente não tem trabalho sendo fornecido pelo sistema e nem calor saindo desse sistema. A gente não tem variação de energia potencial gravitacional relevante dentro desse sistema. O que a gente tem?
velocidades são notáveis, tá? Tem que analisar bem as velocidades de entrada e saída, e pode haver variações de entalpia, ok? Devido ao aumento ou diminuição da pressão, alguma coisa assim, ok? Então pode rolar isso aí. Eu deixei as coisas notáveis, tipo o destaque do equipamento, eu deixei destacadinho ali em amarelo, ok? Turbina. Turbina tem como função fornecer trabalho, tá? É a função dele fornecer trabalho. Então a gente tem trabalho que sai. A turbina acorda todo dia pensando em quê? Vou fornecer trabalho. Tá? E é isso que ela faz diariamente. Em regime permanente. Então ela talvez está acordada lá há muito tempo já. Tem calor que entra relevante? Não na forma de calor. Tem entalpia entrando relevante, bem relevante. Tem trabalho sendo fornecido? Olha, até tem. Mas a gente pode pensar que assim, no sistema real tem, né? Por exemplo, tem as bombas de lubrificação de óleo, de pressurização de mancal, sei lá o que mais tem aí, né? Sistemas de emergência, freio, válvulas, que devem ter tudo funcionamento elétrico. Então, mas no princípio, né, a princípio não tem trabalho entrando dentro desses nossos modelos aqui. O que tem relevante entrando? Tem entalpia, bastante entalpia entrando, e tem um bocado de entalpia saindo. Quanto maior for esse salto, maior vai ser a quantidade de trabalho fornecido, ok? Então, quanto maior for a entalpia da entrada e quanto menor for a entalpia da saída, maior vai ser o trabalho fornecido, ok? Isso quer dizer então que a saída da turbina é relevante também na sua forma, na sua produção de trabalho, ok? Então vamos lá. Compressor. Compressor é meio que o contrário. Tem trabalho, tem calor que entra? Não. Tem calor que sai? Tem. Tem. Eles esquentam, geralmente pra caramba. O único exemplo que eu consigo trazer ligeiro são os compressores de geladeira. Se a gente parar para olhar ela atrás, talvez você pode procurar uma foto aí na internet, aí tipo, atrás da geladeira. Tem geralmente um reservatóriozinho que se encaixa bem em cima da carcaça do compressor. Ali nessa carcaça, ali nesse reservatóriozinho, fica a água que é descongelada do sistema de degelo, da geladeira e coisa assim. E ela é colocada em cima num reservatóriozinho em cima do cabeçote do compressor, porque daí ele ajuda a resfriar o compressor, aquela aguinha que está ali, e aí promove também uma evaporação mais rápida da água que está ali, que não era para que não é para ficar ali muito tempo, né? Então é uma forma aí que a gente vê de lidar com o calor que sai do compressor. Alguns compressores, tipo compressor de ar, que eu não tenho muita vivência, eu acho que eles trazem já trocadores de calor próprios deles ali, né, para dar conta de resfriar um pouco o ar que sai da compressão depois. Então, não tem calor que entra, mas tem calor que sai. Não tem trabalho que sai, ele consome trabalho. Então, ele tem trabalho que entra. E ele faz isso para quê? Para aumentar a entalpia de saída, que ele quer pressurizar. Então, ele vai aumentar a entalpia de saída. Ok? Por isso que eu gosto de pensar assim em tudinho, entrada e saída. Vamos lá. Válvulas de estrangulamento. Válvula geralmente vamos lá, ó. Ela não tem trabalho que entra e sai, porque geralmente elas são rígidas, tá? Elas não estão ali para realizar trabalho, não vai rolar. O escoamento fica ali um tempo muito curto para dizer que tem tempo suficiente para acontecer uma troca térmica decente. E também geralmente são equipamentos com pequena área, são baixa a área bem pequena, então tem pouca área para troca térmica e pouco tempo para trocar calor.
Então, geralmente a gente pode considerar que elas não têm nem entra e nem sai calor. Energia cinética e potencial gravitacional geralmente é irrelevante. Ok? E o que é super relevante é então a entalpia que entra e a entalpia que sai, que só resta o que aqui? Elas serem iguais. Se todos os outros termos são zerados, a única coisa que resta é para a entalpia que entra ser igual à entalpia que sai. O estado muda? Muda. A pressão muda drasticamente? Muda drasticamente. Isso vai fazer com que ocorra evaporação do fluido? Se for um estrangulamento, vai. Mas não entra energia no sistema, nem sai energia no sistema. Então a entalpia permanece constante. Ele vai mudar de pressão, vai evaporar, vai esfriar, vai não sei o que, mas a entalpia é constante. Ok? Então isso aí não vai mudar. Então isso aqui é um troço que a gente usa muito em refrigeração, tá? Na disciplina de refrigeração. Isso aqui é um equipamento básico, é o pão com ovo, assim, de boíssima, e a gente tem como interpretar o porquê da temperatura baixar, né? E são assuntos aí bem interessantes. Câmara de mistura. Não tem trabalho que entra e que sai. A princípio não é para ter calor que entra e que sai, porque às vezes a gente quer manter a temperatura. A gente não quer que aquilo ali seja uma fonte de perda de calor. Então a gente isola. Geralmente está parado, então não tem variação de energia cinética, nem de variação de energia potencial gravitacional, nem na entrada e na saída, não é relacionado a aumentos de velocidade, então geralmente a velocidade que entra é igual à velocidade que sai. Então, o que resulta? Que toda a energia que entra na forma de entalpia, ela sai. Tá? A entalpia se conserva. Daí o que acontece? Sai misturadinho. Então aqui entrou 140 Fahrenheit, entrou 150 Fahrenheit, sai numa média. Aí uma média ponderada, né, na massa. É uma média ponderada na massa. Se entrar muito escoamento a 50 e entra pouquinho escoamento a 140, ele vai ficar muito mais próximo de 50, né, porque ele é ponderado na massa. Ok? Então aqui, misturador de água quente e água fria. Existe uma tal de exergia de mistura, uma destruição de potencial de realização de trabalho devido à mistura? Existe, mas aqui a gente não está falando de... Isso é segunda lei. Aqui na primeira lei, a energia se conserva. Você está fazendo, talvez, burrada em pegar o teu escoamento tão bonitinho lá, em altíssima temperatura, para enfiar ali, para borbulhar numa água fria e fazer uma água morna? Talvez sim. Se você precisa muito de água morna, faça isso, né? Fazer o quê? Não tem o que fazer. Então, o processo que é água morna. Análise de energia, né? Um trocador de calor. Geralmente as velocidades que entram e que saem são iguais, então não tem relevância. Variação de energia potencial gravitacional desprezível. Não tem trabalho que entra nem que sai. Geralmente não tem. Daí se tiver tem tipo uma bomba associada ao trocador de calor. Daí o trabalho tá na bomba, não tá no trocador de calor. Então o que tem? Tem calor que entra e sai, tá? Ele pode... Geralmente aqui eu pensaria nesse calor que entra aqui como sendo o calor mesmo que se perde, sabe? Que se perde, ou um calor que ele recebe externamente. Porque os escoamentozinhos aqui, eu pensaria neles todos em função da entalpia. Ok? Todos em função da entalpia. Daí, se a gente considerar que não tem calor que entra, por isso que eu deixei vermelhinho aqui agora, todos os outros estavam amarelinhos. Porque isso aqui a gente tem que olhar com mais atenção, esse calorzinho aqui. Que calor é esse, né? Que calor é esse? Se a gente considera que é um trocador de calor que não perde calor para o ambiente e que nem ganha calor do ambiente, daí isso aqui é cortado e a gente tem que toda a entalpia que entra é igual a entalpia que sai. Ok? Não estou falando em cada escoamento. Cada escoamento vai ganhar, um escoamento vai ganhar energia, o outro vai perder energia. Mas tudo que um ganha, o outro perde.
Tá? As trocas de calor, a primeira lei está falando que num trocador de calor, todo calor trocado de um lado é recebido do outro, e vice-versa. Ok? É isso aí que está falando. Primeira lei. Se desrespeitar isso, você está quebrando a primeira lei. Ok? Não quebre a primeira lei. Primeira lei é condição fundamental. Ok? Então, se não tem calor que entra e não tem calor que sai, as entalpias vão ser iguais. Todas as entalpias, a soma de todas as entropias que entram é igual à soma de todas... Oh, Deus! A soma de todas as entalpias que entram é igual à soma de todas as entalpias que saem. Ok? Isso aí. Dutos e tudo mais. Ó, duto. Daí você analisa caso a caso. Ah, esse meu duto aqui está perdendo calor. Ah, esse aqui está ganhando calor. Esse aqui está ganhando trabalho elétrico. Está com trabalho de eixo. Esse aqui está perdendo calor. Esse aqui tem calor saindo. Tem vazão entrando. Tem trabalho. Nananã. Ah, e aqui eu tenho sol batendo calorzão aqui na minha superfície. Entende? Então, tudo tem que ser levado em consideração caso a caso, ok? Isso aqui, por sinal, eu já trabalhei com isso aqui, uma época, numa bancadinha, que a gente bolou um medidor de temperatura com isso aqui. Era igualzinho isso aqui. Eu olhei para isso aqui e pensei, mas que coisa inútil. Mas daí eu pensei, não, eu já trabalhei com isso. Bem legal. A gente fazia mediçãozinha de temperatura, a gente colocava uma corrente, uma potência, né, aplicada aqui no resistorzinho, que era um resistor de secador de cabelo, eu acho, não lembro. Não lembro. Resistor lá. E a gente tinha uma ventoinha de computador aqui, jogando ar para dentro. Então o que a gente tinha era, a gente não levava em consideração, eu acho, a bancada não era minha, tá? Eu só trabalhava nela. A gente não tava, acho que a pessoa lá não levava em consideração o trabalho colocado pela ventoinha, porque acho que foi desatento a isso. Mas, ou talvez devia ser muito pouco, não sei. Mas fazia medição de temperatura, então se a gente tinha MCP ΔT, né, o CP do ar, a vazão máxima do ar era o objetivo da gente, era conhecer a vazão máxima do ar, sabendo que a quantidade de calor que a gente entrou aqui no sistema e a diferença de temperatura. Então, Q igual a MCP ΔT. A única coisa que eu não sabia era a vazão máxima, daí a gente descobria a vazão máxima que passava ali dentro. Ok? Era uma forma de fazer um sisteminha de medição de vazão, tendo um sistema de aquecimento e medição de temperatura. Ok? Por exemplo, se a gente for pensar em tubulação de aquecimento de água, aquecimento de água, isso aqui é relevante, ó, o livro traz uma leitura relevante, ele fala, se a gente, e é essa a diferença dessas duas figuras aqui, ó, se a gente considera o volume de controle de todo o trocador de calor, a gente pode dizer que toda energia, toda entalpia que entra vai ser igual a toda entalpia que sai. Ok? Se a gente considera só a tubulação de um dos escoamentos, a única coisa que a gente vai ter é o que? Entalpia que entra, entalpia que sai. E a gente tem que levar em consideração o que? Um calor que está entrando. Esse calor às vezes pode entrar de quem? Ah, ele pode entrar do outro fluido. Pode ser do outro fluido. Mas se eu não estou olhando para outro fluido, só estou olhando para um dos escoamentos, é isso que eu vou ter que levar em consideração. Tem um calor entrando nele. Tá? No fim das contas eu sei o que? Esse calor vem de quem? Ah, vem ali do fulano. Vem do outro esquema ali. Tá? Ou eu posso pensar assim, não tem outro fluido em volta. Não tem. Eu tenho um tubo no sol. Um tubo pintado de preto no sol. Vai ter diferença de temperatura na entrada e saída? Vai. E eu tenho que levar o que em consideração? Entrou calor. Entrou uma certa entalpia baixa, saiu uma certa entalpia alta. Perdeu o calor pro vento? Ah, perdeu. Então, bota isso aqui também.
ok? O teu tubo está muito quente, ele está recebendo o calor do sol, mas ele está muito quente, então ele está perdendo calor por convecção para o ambiente. Então bota tudo isso aí em consideração, ok? Daí conforme a gente vai aumentando a complexidade do nosso sistema, às vezes a gente vai trazendo realismo, né? Deixando ele mais fiel à realidade. Isso aí, muito obrigado. A prova já é sexta-feira que vem, a prova desse capítulozinho aqui. E é isso aí. Deixei em rosa Angel aqui, ó, bem destacado. Ok? Muito obrigado.